Salve, salve, concurseiro Raiz, tudo bem com vocês? Bora fazer questões de direito constitucional. Dessa vez questões da banca Consulpan, mas relacionadas à matéria de direito constitucional que amoldam-se aí perfeitamente à Prefeitura de Moju, ao concurso da Prefeitura de Moju, que é o concurso de vocês. Senhores, a gente vai seguir a mesma didática. Eu vou ler o enunciado da questão. Aconselho, né? Até para vocês exercitarem, dar um pause e tentar responder você mesmo a questão. E ao final do vídeo, eu peço que você venha aqui embaixo nos comentários e diga quantas questões você acertou. Tá bom? 8 de 10, 9 de 10, enfim. Tá beleza, pessoal? Vamos lá. Primeira questão. Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal. Julgue os itens a seguir. Primeiro item. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. 2. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a soberania, a independência nacional e a não intervenção. 3. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. É correto afirmar que... Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá, pessoal, vou ser bem objetivo com vocês. O primeiro item, ele está correto, é previsão constitucional, bem como o terceiro item, tá? Mas o 2 está errado. Está errado por quê? Porque não são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil esses três, tá? Na verdade, a soberania ela é um fundamento da República Federativa do Brasil e a independência e a não intervenção são princípios da República Federativa do Brasil no que diz respeito às suas relações internacionais. Então, a assertiva a ser assinalada é a A, que diz que a assertiva 2 é falsa, tá bom, pessoal? Olha só. Como eu falei para vocês, o primeiro item está correto, está no artigo 4º, parágrafo único da Constituição. O 2 está incorreto porque a soberania é um fundamento da República e a independência e não intervenção são princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Isso está onde? Artigo 1º da Carta Magna, tá? E a 3 está correto também, e está previsto inclusive no artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Vamos para a segunda questão. Relativamente aos direitos individuais e coletivos, assinale a alternativa correta. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a Consulpan, tá? Não é Consulplan. Eu já vi vários, até professores falando isso aí, mas é a Consulpan, tá bom? Ela gosta de direitos individuais e coletivos, tá? Vai aí essa dica. Ela gosta de direitos individuais e coletivos. Então vamos lá. Alternativa A. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, mesmo que não haja dano. Onde está o erro? Nessa parte final, mesmo que não haja dano. Por quê? O certo seria se houver dano. Aí sim, se houver dano, vai ser feita a indenização ulterior a este proprietário. Vamos para a B, então, já que a gente já excluiu a A por conta dessa parte final. B. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E aí, pessoal? Está correto. E é a alternativa a ser assinalada, tá bom? Vamos ver o restante para a gente poder excluir, dizer onde está o ponto de erro nas outras alternativas. C. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulado pela lei estrangeira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Onde está o erro? A gente vê aqui que a Consulpan, ela se assemelha muito ao OCP, VUNESP, essas outras. Ela muda uma besteira aqui. O erro está aqui, será regulado pela lei estrangeira, porque na verdade o texto constitucional diz será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O que isso quer dizer? Que na sucessão de bens
de estrangeiros e esses bens estando aqui no país, ela vai ser utilizada a lei brasileira em benefício dos herdeiros, no caso cônjuges e filhos brasileiros, se a lei do falecido, tá? Esse termo de cujos significa quando se diz respeito ao falecido, sempre que a lei dele não for mais favorável. Exemplo, tiver um espanhol aqui no país, casado com uma esposa brasileira, filhos brasileiros, bens dele estão aqui no país, e ele vem a falecer, se a lei brasileira for melhor, tá? Se ela for melhor no que diz respeito à herança, ela será aplicável. Agora, se for melhor, se for mais favorável à lei pessoal, no caso aí da Espanha, no caso, né? Será aplicada a lei espanhola, tá bom? Então a C está incorreto, vamos a D. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, até aqui está correto. Sujeito a pena de detenção nos termos da lei, não. É sujeito a pena de reclusão. Então, a gente excluiu todas as outras alternativas, o gabarito é a B. Isso está no artigo 5º, no inciso 29 da Constituição Federal, tá bom? Aí, se você quiser dar uma leitura com calma de novo no texto, é essa a alternativa correta. Vamos para a terceira questão. No que se refere aos direitos políticos, olha agora, pessoal. Direitos políticos, tá bom? Vira a chave aí. Conforme disposição constitucional, assinale a alternativa correta. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá. Alternativa A. A idade mínima requisitada para os cargos políticos são critérios de inelegibilidade. Isso aqui, pessoal, é uma pegadinha. Talvez alguns que deram pause, tentaram responder, foram com tudo. É isso mesmo, é critério de inelegibilidade. Segundo o texto constitucional, porque, olha só, se atente ao enunciado da questão, conforme disposição constitucional. Então, segundo o texto constitucional, é critério de elegibilidade a idade mínima para os cargos políticos. E não inelegibilidade, tá bom? Apesar de que a gente sabe que se não tiver ali aquela idade mínima, de certa forma, ele não atingindo os critérios de elegibilidade, ele vai ser inelegível, tá? Mas segundo o texto constitucional, a literalidade, a inelegibilidade é outra coisa, tá? A gente vai ver aqui mais à frente. Vamos para B. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Está correto, tá? É a alternativa a ser assinalada, é texto constitucional. Vamos para C. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, até aqui ok, e para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Está errado. Por que está errado? Porque os maiores de 16 e menores de 18 anos eles vão se enquadrar nos votos facultativos, tá? Facultativos. Será facultado a eles votar, tá bom? Votar será facultado. E não somente a ele, mas aos maiores de 70 anos e também aos analfabetos. Vamos para D. Os estrangeiros podem alistar-se como eleitores. E aqui nós vamos ver os casos dos inalistáveis. Os inalistáveis são os estrangeiros e os conscritos durante o período de serviço militar obrigatório. Então, a D também está errada. Vamos ver aqui. Olha só. Eu peguei aqui, eu tentei especificar a respeito de alguns trechos, principalmente alternativa A, porque olha só. Trata-se de condição de elegibilidade, tá? E não de inelegibilidade, como eu falei para vocês. E na B está correto porque está lá no artigo 14, no parágrafo 10 do texto constitucional. Então, é isso que a gente tem que tentar entender nessa questão. Vamos para a quarta questão. Acerca da nacionalidade, conforme a Constituição. Sempre se atentem, pessoal. Vamos falar conforme a Constituição, segundo o texto constitucional. Ele está querendo saber de literalidade. Ele está querendo saber o que diz o texto constitucional, tá bom?
Vamos lá para a alternativa correta. A. Dê um pause e tente responder, né? Você mesmo a questão. Vamos lá. Alternativa A. São brasileiros natos os que, na forma da lei, adquiram nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. Talvez você venha aqui com muita sede ao pote, né? Você está vindo com muita fome. Você vai marcar essa aqui alternativa como correta, mas está errado. Por quê? Porque não são brasileiros natos, esse caso todo aqui que ele especifica. São brasileiros naturalizados. Esse é o erro da alternativa A. Vamos para B. De maneira nenhuma a lei poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Não, pessoal, tem inclusive no próprio texto constitucional alguns casos que ele estabelece essas diferenças. Exemplos que existem alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Tá bom? Então tá errada a alternativa B. Vamos para C. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, são brasileiros natos. E aí? Tá certo. Texto constitucional, é isso mesmo. Alternativa C traz um caso de brasileiro nato. Vamos para D. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, sem ressalvas. Não há ressalvas sim no texto constitucional. Então é a alternativa C, a resposta correta. Isso está lá no artigo 12, que diz: são brasileiros natos, na linha C diz: os nascidos de estrangeiro de pai brasileiro, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, de mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente, ou venha residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Vamos para a quinta questão. Em relação ao artigo 37 da Constituição Federal, olha só, outro assunto relacionado a direito constitucional no conteúdo programático de vocês, que é da administração pública, artigo 37. Aí ele quer que você atribua V para o item verdadeiro e F para o item falso. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão, pois eu já vou fazer a análise de cada um dos itens. Vamos lá. Primeiro, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Até aqui está correto, tá? Prorrogável 2 vezes por igual período. Não. Prorrogável uma única vez, tá? Por igual período. Então é falso a primeira. Já marque logo um Fzinho aí. 2. Os vencimentos dos cargos do Poder Judiciário poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo e Poder Legislativo, conforme a legislação específica. Está errado. Não é o do Poder Judiciário. Quem tem o maior vencimento, segundo o texto constitucional, tá bom? Segundo o texto constitucional. Não leve muito em conta questões práticas aí que você possa já ter visto na mídia ou, enfim, em algum portal de transparência. Mas segundo o texto constitucional, é o Poder Executivo, que é o maior vencimento dos cargos entre os 3 poderes. Então está falso também a segunda alternativa. Marque o Fzinho aí. Vamos para a terceira. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, essa aqui é verdadeira, é isso mesmo, segundo o texto constitucional. Vamos para a quarta. Os atos de improbidade administrativa importarão... Aí olha só, pessoal, vamos pro decoreba aqui. Improbidade administrativa importa em supinre. Essa foi a forma como eu decorei, tá? S-U, que é suspensão dos direitos políticos. P, de perda da função pública. De indisponibilidade dos bens. E R, de ressarcimento ao erário. Então, improbidade administrativa, mnemônico utilizado aí é o supinre, tá? Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário.
Aí olha só, tá tudo batendo, né, pessoal? Na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Isso mesmo, tá? As punições relacionadas aos atos de improbidade administrativa elas vão ser sem o prejuízo da ação penal cabível. Ele pode responder na esfera administrativa e também na esfera criminal. Então é FFVV, é a alternativa C. Então a resposta correta, olha aí. A primeira está no artigo 37, inciso 3, como eu falei para você, de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Falso, porque diz que o certo seria no artigo 37, inciso 12, que Poder Legislativo e Poder Judiciário não poderão ter vencimentos superiores aos pagos pelo Poder Executivo. O terceiro e o quarto são verdadeiros, porque o terceiro está no artigo 37, parágrafo 6º, e o quarto está no artigo 37, parágrafo 4º. Então, pessoal, dê um like, se inscreva no canal, continue acompanhando os vídeos aqui, dê sugestões daquilo que vocês acham que pode melhorar. E eu quero ressaltar de novo aqui, vocês estão vendo que a maioria das questões dizem respeito ao artigo 5º, aos capítulos iniciais do texto constitucional. Eu não achei muitas questões dessa banca. Eu não pesquisei a fundo, não procurei me aprofundar nessa banca. A ano que ela nasceu, de qual estado ela é, não. Mas eu procurei, eu achei apenas 40 e poucas questões de direito constitucional. A grande maioria esmagadora delas aí, do artigo 5º da Constituição, tá? Vamos para a sexta questão. Analise as assertivas. Inciso 1. Inciso 1, já estou acostumado a ler o texto constitucional. Primeiro item. As funções de confiança destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 2. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Isso aqui eu vou ser bem direto, pessoal. O primeiro está correto, é isso mesmo. Direção, chefia e assessoramento são atribuições das funções de confiança. E o 2 está errado porque não são jornada de 8 horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento. São 6 horas. Então, somente o primeiro é verdadeiro, o 2 é falso. Vamos ver aqui. Alternativa A, o primeiro é verdadeiro. Está correto, é a A. Porque o B diz que o 2 é verdadeiro, não, o 2 é falso. C diz que o primeiro é falso, não. E o D diz que 1 e 2 são verdadeiros, não. Somente o 1 é verdadeiro. Então a alternativa A é a resposta correta. E como eu falei para vocês a respeito do item, olha, o item correto está no inciso 5 do artigo 37 da Constituição, que era o item U, item 1, e o item 2 está incorreto porque no artigo 7º, no inciso 14, diz que a jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, é a alternativa a ser assinalada. Vamos para a sétima questão. Identifique dentre as hipóteses abaixo qual hipótese não constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Olha só, a gente já trouxe aqui direitos individuais e coletivos, a gente já trouxe direitos políticos, direitos de nacionalidade, administração pública. A sexta questão foram sobre direitos sociais, e aqui também direitos sociais novamente. Então vamos ver. Alternativa A. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Pessoal, vamos atentar ao seguinte. Essa sétima questão, ela pergunta assim: qual hipótese não constitui direito dos trabalhadores urbanos e rurais? Então é somente uma dessas aí, não é um direito de trabalhadores urbanos e rurais. A alternativa A está correta, é isso mesmo. Quando é o serviço extraordinário, ele vai ter que ser no mínimo superior em 50% do normal com relação à remuneração desse serviço extraordinário, tá bom? Então a alternativa A está correta e não é a alternativa que a gente quer, porque ele pede aqui não constitui, tá? Um direito. B. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa ou culposa.
onde está o erro aqui e é a alternativa a ser assinalada. Não constitui crime sua retenção dolosa ou culposa, apenas retenção dolosa, tá? Então, alternativa B, a resposta a ser assinalada. Vamos para C. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Também está correto. D. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Também está correto. Senhores, e onde é que está isso? Artigo 7º, olha só. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí olha só o erro aí, ó. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Fala em culposa? Não. Então é a B, a resposta a ser assinalada. Vamos para a 8ª questão. Acerca dos fundamentos da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, tá? Então, basicamente aqui, você vai procurar, olha só, fundamentos da República Federativa do Brasil. Procura 3 que são fundamentos e uma que não é um fundamento, tá bom? Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Alternativa A, dignidade da pessoa humana é o fundamento. Então você não vai marcar porque ele pede a incorreta. B, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa também. Então não assinale essa alternativa. C, pluralismo político também é um fundamento da República Federativa do Brasil. E D, erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Pessoal, a alternativa D, na verdade, fala um objetivo da República Federativa do Brasil e não um fundamento, tá bom? Isso está onde? No artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui esse Estado democrático de direito, tem como fundamentos o Sociedivaplu. Você já ouviu falar nisso? Pois é. Aqui você usa esse mnemônico, Sociedivaplu. Sociedivaplu são os fundamentos da República Federativa do Brasil, que são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. E eu quero ensinar aqui 2 mnemônicos para vocês. Quanto aos fundamentos, você utiliza o Sociedivaplu, que foi como eu falei para vocês agora há pouco. E com relação aos objetivos fundamentais, você utiliza o Cungaerpro. Cungaerpro, que diabo é isso? Você deve estar falando. Mas é para você decorar, tá bom? Isso me ajudou bastante também a aprender de forma fácil, decorar mesmo os objetivos fundamentais. Cungaerpro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Brasil, galera, vamos para a 9ª questão. O artigo 5º da Constituição atesta que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Sobre este artigo, assinale o item correto. Tá? Ele vai te pedir uma previsão constitucional aqui. Dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá. Alternativa A. Todos serão obrigados a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É isso que está lá na Constituição? Não, né? Está na Constituição assim. Ninguém, não são todos não. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Princípio da legalidade. B. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Pessoal, essa questão aqui foi meio polêmica, tá? Mas a alternativa B está correta. Apesar de que na Constituição diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Mas a Consupan, pelo visto, quando falta algum texto, né, alguma complementação do texto, está correto para eles, né? Algumas outras bancas, se está incompleto, está errado. Mas aqui para eles estava correto. Alternativa B, apesar de não estar dizendo no fim aí nos termos desta Constituição.
Então é a B a resposta correta. Vamos ver a C. O anonimato é obrigado. Não, pessoal. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá bom? Você pode se manifestar livremente, tá? Seus pensamentos, mas é vedado o anonimato. Então a D diz assim, todas estão erradas, também está incorreto, porque a B é a resposta correta, ela está verdadeira. Isso está, olha só, eu peguei um por um aí e coloquei, né? A primeira está incorreta, segundo o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. A B está correta, apesar de faltar nos termos desta Constituição, mas para a Consulpan, pelo que eu estou vendo, se estiver faltando texto, ainda pode estar correto. Atente-se muito ao que diz a questão, tá, pessoal? Infelizmente, não dá para usar uma bola de cristal nesse caso, não. C está incorreto porque é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vamos para a 10ª questão. Em relação aos princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais, marque o item incorreto. Olha só, de novo, aqui pegando os primeiros artigos da Constituição. Essa banca gosta muito desses primeiros artigos ali, até o 6º, 7º artigo. Ela gosta muito de brincar ali, tá? Se eu fosse falar para dar um foque nisso, na parte de direitos individuais coletivos, direitos sociais, direitos políticos, direitos de nacionalidade. Muito provavelmente vai cair ali, tá? Mas é apenas uma dica apenas, tá? Puder estude realmente tudo que pode cair. Vamos para a 10ª. Em relação aos princípios que regem a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais, ele pede a incorreta. Então dê um pause e tente responder você mesmo essa questão. Vamos lá. A. Repúdio ao protecionismo e ao separatismo. Logo de cara, pessoal, chega a dar até um embrulho. Ele é essa alternativa A, está incorreto. E a alternativa C assinalada. Não tem isso de repúdio ao protecionismo, tá? Não tem esse tipo de repúdio. O repúdio que teremos é outro. Vamos para B. Igualdade entre os estados. Está correto. C. Autodeterminação dos povos. E D. Não intervenção. Todos os outros estão corretos. Isso está no artigo 4º, que diz que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência de direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Olha só, repúdio ao terrorismo e ao racismo, tá? Esse tipo de repúdio que está previsto nos princípios que regem relações internacionais. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E 10. Concessão de asilo político. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Dê um like, se inscreva no canal e venha aqui embaixo nos comentários e diga quantas questões vocês acertaram. Farei ainda um vídeo, é o último que falta, a respeito da administração pública de direito constitucional, que é do concurso da Guarda Municipal, mas serve perfeitamente e se encaixa perfeitamente no conteúdo programático de vocês. E assim eu vou encerrar o conteúdo de direito constitucional previsto no edital de vocês. Bons estudos, pessoal. Boa sorte e até a próxima.